Glória a Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1 em diante. Amém, abençoado? Amém. Tem abençoados Deus aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Êxodo 14, 1. Carlos, depois nota aí o som, como é que tá? Se está saindo, tá bom aquilo que eu te falei? Versículo 1 de Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Pai-Harod, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os acharam acampados junto ao mar, perto de Pai-Harod, de frente a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Repito, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que não nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é por isso o que te dissemos: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje se fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E finalizando com o versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, Deus querido, nós te bendizemos nessa hora. Por esse momento que podemos ler parte da tua palavra de Êxodo 14. E esse momento, Senhor, que estamos preparados para ouvir a tua voz. Pedimos a ti, ó Deus, fala conosco, fala ao íntimo de cada vida. Move, Senhor, com a tua palavra nesse lugar. Venha nos mostrar que tu és Deus, que tu és Senhor. E para aqueles que creem em ti, sempre haverá saída. Nós colocamos em tuas mãos as nossas vidas e cremos no teu poder maravilhoso, atuando em nosso favor. E a ti glorificamos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A mensagem dessa noite de domingo traz aqui esse texto em que o povo do Egito estava se retirando para a terra prometida. Estava saindo de um lugar de opressão em direção a um lugar de promessas.
Essa história retrata muito bem até mesmo a vida do ser humano hoje. Porque nós estamos vivendo em um mundo de aflições. Mas nós estamos debaixo de uma promessa de que Deus tem algo maravilhoso preparado para nós. Deus tem uma terra prometida e que esse é o nosso verdadeiro lugar, onde nós chegaremos para ali viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O povo estava aqui saindo do Egito depois da 10ª praga. E qual foi a 10ª praga lançada sobre o povo do Egito por Deus, por não deixar o povo de Israel sair para adorar o Senhor no deserto? Qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Né? A morte dos primogênitos. O povo ficou extremamente abalado. Faraó também ficou extremamente abalado. Em todas as demais pragas, ele estava tendencioso a deixar o povo ir, mas depois se arrependia. Mas nesta última, ele ficou muito abalado. E ele deixou o povo ir. Depois que o povo havia saído, ele determinou mudar novamente e sair em busca do povo de Deus. Eu tomei como tema dessa mensagem a declaração do nosso Deus, que está no versículo 14, que é: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E assim, igreja, a história de Israel, em que encontramos a Bíblia, em todos os momentos que ela acontece para ser exemplo para nós hoje aqui. Quando você lê na Bíblia essa passagem de Israel, você pode trazer isso para o seu momento de hoje e ser movido em fé de que, independente da circunstância adversa na qual você esteja inserido, existe um Deus de solução ao seu lado. Amém ou não? A história de Israel mostra isso. Vemos aqui um momento em que fortemente é exposto as aflições que havia sobre a nação de Deus, sobre o povo de Deus. Um povo que estava sendo escravizado ali e que já estava no Egito há 430 anos. 430 anos naquele lugar. Eles entraram lá composto por 70 pessoas. Família de Jacó entrou lá. Lá já estava José, cuidando, da administração do Egito, e chega Jacó com 70 pessoas. A princípio, estava tudo muito bem. José era comandante, José estava acima de todos os que mandavam lá, acima dele só Faraó no trono, José estava no controle. Mas passou o tempo, Jacó morreu, os irmãos de José morreu, passou mais tempo, o novo Faraó nem sabia mais quem havia sido José. Então, aquele crédito que a nação de Israel tinha no Egito, ele sumiu, ele desapareceu. O povo passou a ser escravizado. O povo passou a ser abusado em tudo que eles faziam, em tudo que eles notavam, em tudo que eles colocavam a mão, eles eram reprimidos pelo povo do Egito. E a nação de Israel estava em um momento de muita dificuldade, até que o Senhor restaurou a sorte deles. No momento que eles clamaram ao Senhor e Deus tirou eles da terra do Egito. Amém? E é assim que a história vai seguindo. E ela estava num ponto muito difícil da sua vida. Um ponto de escravidão. Estava em uma situação em que dependia de um milagre de Deus. Eu não sei como você está aqui hoje, mas se você depende de um milagre de Deus, eu quero te dizer que Deus tem milagre para te dar aqui nesse lugar. Aleluia. Creia. Creia nisso. Já louvamos a Deus aqui, já adoramos o Senhor. E nós temos que ter essa certeza de fé. Servimos a um Deus de milagres. Amém, igreja? Servimos a um Deus sobrenatural. E esse povo estava numa situação em que eles estavam fugindo da presença de Faraó. Deus levou eles até um lugar e disse: permaneçam aqui.
E quando eles ali estavam, Faraó chega ali com seus cavalos, seus cavaleiros. E parecia ali não haver mais esperança. Por quê? Porque em Faraó eles tinham um destino: morrer na espada. E se eles fossem mais à frente, eles tinham outro destino: morrer afogados. Porque era o exército inimigo ou o mar vermelho à frente. Não tinha saída, não tinha solução, não tinha escape. Eu digo isso, aparentemente não tinha. Amém, queridos? Pastor, eu estou vivendo um momento muito difícil. Eu não estou encontrando saída. E eu não estou enxergando escape. Eu digo, aparentemente não há. Aos teus olhos não há. Mas para Deus tudo é possível. Amém, queridos? Nunca se esqueça. Para Deus tudo é possível. Amém? Diga assim, eu creio em Deus. Diga assim, para Deus tudo é possível. Aleluia. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro 4,12 diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, porque também na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Pastor, o que essa palavra quer dizer em resumo? Eu entendo essa palavra da seguinte maneira: tenha calma, porque a aprovação vem. Como diz aqui no versículo 12: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Tenha calma, porque a aprovação vem, mas a vitória em Cristo não faltará na sua vida. Amém, queridos? Mesmo que você esteja vivendo um momento de provação, porque a provação ela faz parte da vida cristã. Mesmo que você esteja vivendo esse momento da provação, nunca se esqueça, em Jesus a vitória para você. Não desista. Não pare de buscar. Não pare de crer. Não pare de acreditar. Pastor, mas eu olho para trás, é o exército inimigo. Eu olho para frente, é o mar vermelho, assim como estava o povo de Israel. Mas eu te digo, ainda assim creia, Deus é contigo. Deus está ao seu lado. Deus vai te dar resposta de vitória. Deus vai te dar um caminho a seguir. Pastor, e por onde vai ser esse caminho? Deus cria caminhos. Eu não posso deixar de crer, queridos, que Deus está cuidando de tudo. Amém ou não? Amém. Diga para quem está do seu lado aí: Deus está cuidando de tudo. Tem mais alguém? Diga: Deus está cuidando de tudo. Talvez essa pessoa pudesse perguntar para você: de tudo o quê? Se você não sabe o que eu estou vivendo. Aí você pode dizer para ela: realmente eu não sei, mas o que eu sei é que Deus ainda assim continua cuidando de tudo. Seja qual for o seu momento, seja qual for a sua luta, seja qual for a sua lágrima, seja qual for a sua dor, seja qual for o seu medo, Deus continua sendo Deus, e Deus, como Deus, Ele continua cuidando de tudo. Aleluia! Aleluia! Israel estava ali por causa da direção de Deus. Deus os dirigiu até aquele lugar. Eu posso dizer, eles não estavam sozinhos no deserto. Eles não estavam sozinhos no deserto. Deus estava guiando cada passo daquele caminho. Você crê nisso, sim ou não? É muito ruim a gente se sentir só. É muito ruim.
Principalmente quando você tem que encontrar caminhos, quando você tem que buscar soluções, quando você tem que alcançar alvos, objetivos. É muito ruim você se ver só. E é muito prazeroso a gente poder dizer nessa noite que você não está só, que Deus está ao teu lado. Teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando na distribuidora de alimentos, em que a única coisa que me falaram assim, você pode ir para tal região e ali você tenta vender o que você tem. E eu saía com o meu carro, ia para um lugar que eu nunca tinha andado. E eu, para chegar naquele lugar, só tinha o auxílio das placas. Nem GPS ainda tinha para me ajudar. E eu olhava as placas e ia entrando nos lugares sem saber se era perigoso ou não. Né? Sem saber qual era o clima daquele lugar ou não. Sozinho. Eu e Deus. Mas é muito difícil. É muito ruim. E sabe o que o diabo muitas vezes tenta fazer, queridos? Ele tenta fazer você acreditar que o Senhor não está contigo. Por quê? Porque você vive as lutas, você vive os problemas, você vive as aflições, você vive as ameaças, você vive um estado de necessidade. E o diabo está ali soprando seu ouvido. Você está só, Deus está deixando isso acontecer. Ele não está cuidando de você. Não, Deus está cuidando de tudo. Deus estava com aquele povo no deserto. Deus estava guiando cada passo daquele povo no deserto. Eles passaram por momentos difíceis? Sim. Mas Deus estava com eles. Nós passamos por momentos difíceis? Sim. Mas Deus está comigo. Você pode dizer isso? Deus está comigo. Amém, queridos? Eles estavam exatamente fazendo a vontade do Senhor. Eu repito, não tem outro lugar melhor para você estar que não seja no centro da vontade de Deus. Quando você faz o que Deus quer, tudo vai dar certo. Amém? Às vezes as pessoas dizem assim, como pode Deus permitir isso acontecer? Eu já ouvi isso muitas vezes. Pessoas quererem dizer que Deus não está no controle de tudo. E as pessoas, por verem situações acontecendo em meio à sociedade, elas dizem, como Deus permite isso acontecer? E eu quero te dizer aqui nessa noite, cuidado com o que você fala. Amém, queridos? Cuidado com o que você fala, nós temos que ter esse cuidado. Nunca podemos esquecer que o nosso Deus é soberano. Diga assim, meu Deus é soberano. Tem um corintiano que diz assim, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Não é? Nosso Deus, Ele continua sendo soberano. Antes da fundação do mundo, Ele já era Deus. Amém? Continua sendo Deus, sempre será Deus. E por Ele ser soberano, Ele escolhe fazer o que quer, quando e com quem Ele quer. Sim ou não? É Ele que manda. E nesse momento aqui da história de Israel, Deus está realizando o seu plano e o seu propósito naquela nação. Era resgate. Será que também não pode ser assim na sua vida? Será que Deus não está colocando em prática o plano de vitória na sua vida? Mas que esse plano de vitória na sua vida, ele passa por percursos acidentados, pedregosos, difíceis, íngremes, mas ainda assim, nunca se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas, e ainda que você esteja numa parte difícil desse percurso, lá no final, o que Deus tem para você é vitória. Diga assim, eu creio. Deus tem vitória para você lá no final. Deus fez assim com a nação de Israel. O que Faraó fazia? Faraó perseguia Israel. Ele assumiu que ele estava num momento de dificuldade. Faraó olhou para Israel e entendeu, é agora que eu vou acabar com eles. Mar Vermelho à frente, povo sem saída, Faraó com seu exército atrás. Ele pensou, é agora que eu acabo com eles. Muitas vezes, o inimigo das nossas almas está olhando para nós, está pensando assim, é hora que eu acabo com eles. A poder no sangue de Jesus. Quando ele viu Jesus na cruz pregado, morrendo,
Ele disse: agora que eu estou conseguindo acabar com Jesus, ele estava enganado, a vitória estava sendo estabelecida. Amém, queridos? E assim era com o povo de Deus. Faraó viu ali a oportunidade de se vingar, porque o filho dele tinha morrido e todos os primogênitos no Egito tinham morrido. Ele queria se vingar daquela nação, o povo de Deus. Ele estava zangado com Deus, ele estava pronto para descontar tudo que ele tinha no seu coração contra aquele povo por causa do que Deus fez na terra do Egito. Então Faraó estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer, perseguir. O diabo nesse mundo está fazendo aquilo que ele tem que fazer. Ele está perseguindo os crentes. Mas há poder no sangue de Jesus, porque a vitória sempre será nossa. Aleluia! Pelo sangue do Cordeiro. E Deus também estava realizando o seu plano na nação de Israel. Deus estava cuidando de todas as coisas. Eles estavam sendo usados por Deus para cumprir os propósitos de Deus nesse mundo. Deus mostrando o que Ele tinha para fazer. E esses propósitos eles não foram imediatamente compreendidos por Israel. Israel ficou ali totalmente perdido. Mas eles teriam muitos benefícios para eles. Eles precisavam apenas esperar em Deus e receber a vitória. E muitas vezes assim é conosco também. Muitas vezes nós estamos passando por momentos em que a gente não está entendendo, mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por tais e tais problemas? Deus não é o meu Senhor, Ele não cuida de mim? Sim, Ele cuida de você. Tenha certeza, em nenhum acontecimento na sua vida faltou a ação de Deus, porque Ele te ama. Ele te ama. Ah, pastor, mas eu vivi momentos de tristeza, lágrimas vieram aos meus olhos. Deus te ama. Pastor, eu vivi momentos de perda, sentimentos ruins tomaram conta do meu coração. Deus te ama. E Deus tem propósito na sua vida. E mesmo nas horas das dificuldades, ainda assim existem os propósitos de Deus acontecendo na sua vida. Tenha certeza disso. Deus sabia que eles iriam enfrentar à frente. Deus sabia os desafios que estavam à frente para aquele povo. E Deus estava preparando aquele povo para o que iria acontecer. E Deus estava preparando tudo para mostrar àquele povo que Ele é Deus poderoso e que Ele socorre os seus filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Deus queria mostrar àquele povo que nas batalhas à frente que eles iriam enfrentar, eles tinham que lembrar que aquele Deus era o Deus que abria mar. Era um Deus que fazia existir caminhos de vitória. Amém? Tudo estava acontecendo, queridos, para instruir aquele povo, para preparar aquele povo para o melhor de Deus. Eu não sei o que você enfrenta, mas eu sei, o melhor de Deus já está pronto. Aleluia. Pastor, o que eu tenho que fazer para alcançar o melhor de Deus? É só você não desistir da caminhada. É só você não fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Né? Deus quer que você não faça, não faça. Faça aquilo que Ele quer que você faça. E ali estava o povo aguardando em Deus. E eles estavam num ponto crucial das suas vidas. E naquele momento crucial, eles estavam ali para ver o poder de Deus, operando um milagre maravilhoso na vida daquela nação. O primeiro milagre que Deus operou na vida de Israel foi o livramento. Deus conseguiu tirá-los do Egito. Amém? E o segundo milagre que Deus fez na vida de Israel foi a destruição dos inimigos. Quando Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa no Mar Vermelho, chega ao outro lado. E quando chega lá, o Senhor diz a Moisés: Moisés, pode estender a mão aí e fechar o mar, porque quem tinha que passar já passou. Esses que lá estão agora vão perecer. Deus travou os carros, quebrou as rodas, fez um monte de bonito acontecer. O povo do Egito teve que parar, né? Não conseguiu prosseguir, o mar se fechou e foram destruídos. Queridos, há coisas que Deus quer nos mostrar, e para isso, Ele vai nos levar em momentos assim. Pastor, que momento era esse? É o momento de deixar para trás o tempo de derrota e de alcançar em Deus uma vida de vitória. Deus tem isso para todos nós. Todos nós vamos passar por momentos de lutas, mas em Deus nós alcançaremos a vitória em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, sim ou não?
E as nossas reações, queridos, nas horas da dificuldade, elas são muito importantes. O que você faz e o que você diz nas horas das lutas, nas horas da dificuldade, faz muita diferença. É algo muito importante. Vamos ler o texto de Êxodo 14, versículo 10. Vamos ler do 10 ao 12. Êxodo 14, 10 diz: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Entenda esse momento aqui. Deus estava com tudo preparado para a vitória. Tudo preparado. Mas olha a reação do povo. Olha o que o povo fez. Eu algumas vezes já declarei aqui e hoje eu quero declarar de novo. Uma das maiores preocupações que o crente precisa ter é de não atrapalhar Deus. Eu não sei se você entende isso. Uma das maiores preocupações que o crente precisa ter é de não atrapalhar Deus. Deus já estava com tudo pronto. E o que aquele povo tinha? Medo. Eles estavam tomados pelo medo. Diz a palavra, e temeram muito. Eles temiam Faraó e o seu exército. E qual a consequência disso? Eles ficaram com raiva de Moisés. Moisés estava sendo usado por Deus para levar esse povo à promessa. Eles chegaram para Moisés e falaram: Deus me fez no Egito. Melhor era morrer no Egito do que morrer nesse deserto. Aí Moisés está lá pagando o preço. Está liderando a nação rebelde. Olha a atitude desse povo. E depois eles disseram coisas que realmente não deveriam dizer. Aí eu chamo a atenção principalmente para o versículo 12, que diz: Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Eles queriam continuar na servidão. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu botei aqui uma observação para você escutar. Escute isso. Às vezes, o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Sabe o que esse povo falhou? Esse povo falhou nesse momento aqui em falar. Às vezes, quando nós temos que falar, nós não falamos. E quando nós temos que calar, nós queremos falar. Aí o Senhor disse para eles: E vós vos calareis. Vós vos calareis. Pastor, e como eles deveriam ter reagido? Aí entra Moisés na história. Aí entra o profeta de Deus, lá no versículo 13 desse capítulo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo. Moisés, ele já havia sido orientado por Deus e havia identificado os problemas. E olha como Moisés começa a falar ao povo. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais. O medo é um grande problema na sua vitória. Moisés disse: Não temais. Depois Moisés disse para eles: Aquietai-vos. Era como Moisés chegasse e dissesse assim: Gente, para de alvoroço, calma. Deus está no controle. Ei, presta atenção. Moisés falando: Deus está no controle. Primeiro, não temais. Segundo, aquietai-vos. E terceiro, e vede o livramento do Senhor. Amém? Olha a diferença. Olha a diferença. Pastor,
Que diferença é essa? O povo olhava para trás, via o exército inimigo. O povo olhava para frente, via o mar vermelho. Mas Moisés via o livramento do Senhor. Você crê nisso, Deus? Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Olha a palavra profética. Que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Uma declaração dessa, queridos, está tomada de fé. Sim ou não? Tomada de fé. Tomada de fé, cheia de fé. Ele, calma. Primeiro, quando é seu medo, baixa a bola. Não tenho medo. Segunda coisa, aquietai-vos. Calma. Sem murmuração, sem reclamação. Terceiro, veja o livramento do Senhor. Eu quero tomar posse dessa declaração de Moisés hoje para a minha vida e você. Em nome de Jesus, eu quero vencer o medo, eu quero me aquietar no Senhor, eu quero ver o livramento de Deus a cada dia na minha vida em nome de Jesus. Amém? Aí para encerrar, Moisés vai lá e sela a vitória, dizendo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando ele diz assim, o Senhor pelejará por vós, ele está dizendo, confie nele para cuidar da situação. Amém, igreja? Amém. Confie em Deus para cuidar da situação. Pastor, mas está por fora, pastor, você não sabe como a luta está grande. Não preciso saber. Se você quiser me contar, eu vou orar por isso. Mas eu não preciso saber. Mas o que eu sei é, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo. Confie nele. Seja qual for a situação. Era isso que Moisés falava. Está aflito? Confie em Deus. Está preocupado? Confie em Deus. Está temeroso? Confie em Deus. Está tendo fé? Confie em Deus. Aleluia. Aí Moisés completa e diz, e vós vos calareis. Moisés disse assim, pare de reclamar e ouça. Só isso. Pare de murmurar. Está falando demais. Não é? Tem gente que às vezes fica nervosa, fala demais. Tem gente que às vezes fica triste, fala demais. Tem gente que às vezes fica preocupada, fala demais. A palavra do Senhor diz assim, nós temos que estar prontos e tardios para falar. Está preocupado? Está tenso? Está triste? Ouça a voz do Espírito. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus alcançar o teu coração. Deixa Deus alcançar a sua mente. Se nós temos que ser provados, igreja, que seja para sermos aprovados. Amém? O povo estava na prova? Estava. O povo estava num momento de dificuldade? Estava. Que seja para ser provado. Que seja para que a nossa fé seja fortalecida. Amém ou não? E para que nós possamos ser aprovados. Se você se sente sobrecarregado com as circunstâncias desse tempo, acha que Deus não está ouvindo a sua vida e você acha que Deus não está se importando com você, Deus está agindo. Sempre creia. Contei a experiência aqui hoje, simples, mas maravilhosa com Deus. Deus está agindo o tempo todo. Às vezes ele está nem colocando diante de Deus aquilo, mas Deus fala, não quero que seja assim. Eu quero que seja dessa maneira. Deus está agindo. Amém, queridos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, já vou terminar. Diz assim, 1 Pedro 1, 7. Eu quero falar que, nessa noite,
Deus vai te fortalecer em fé em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em valor e louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Sabe o que você tem de valor hoje aqui para colocar e para apresentar diante do Senhor? É a sua fé. É agir da forma que Moisés agiu aqui, dizendo: calma, gente, aquietai-vos. Deus hoje vai dar livramento. Deus hoje vai dar resposta. Quantos creem nisso? Deus hoje vai ter bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para encerrar, eu quero dizer: Deus sabe exatamente o que você está passando. Sabe? Deus acompanhou cada instante. Deus acompanhou cada minuto. Deus acompanhou cada segundo. Deus sabe exatamente o que você está passando. Pastor, e aí? Eu quero te dizer, como posso dizer o nome do Senhor Jesus? Deus tem um plano. Pastor, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo obstáculo, barreira, mar fechado. Eu quero te dizer, Deus tem um plano. E você faz parte desse plano. Aleluia. Deus não te esqueceu no Egito, não. Deus está te levando a promessa. Você faz parte desse plano. Deus tem um plano. Sempre confie nele. Coloque a sua fé em prática. Acredite. Não tema. Se aquiete. Veja o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Aquietai-vos. Vamos traduzir isso aqui um pouquinho mais. Fique calmo. Não perca a cabeça. Aquietai-vos. Fique calmo. Não perca a cabeça. Veja o livramento do Senhor. Procure o que Deus está fazendo através dessa provação ou dificuldade na sua vida. Procure entender a ação de Deus. Procure entender que a palavra do Senhor é fiel. Quando ela diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem livramento para você. Encontre o livramento de Deus. Fique atento. Fique atento. A vitória vem. Amém? Fique de pé. E naquela noite, Deus mandou o vento cortar o mar. Aleluia. O que eles tinham à frente? O mar fechadinho, não tinha como passar. Mas Deus mandou o vento cortar aquele mar. E depois o Senhor falou para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Ordena ao povo que marche. E a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, você crê na Bíblia? A Bíblia diz que o povo de Israel atravessou o mar com os pés enxutos. Aleluia. Tinha como você entender que esse caminho iria existir para a nação de Israel? Que caminho, pastor? Um caminho com pés enxutos. Um caminho com pés que não seriam molhados. E a única alternativa que eles tinham era cair naquela água. Se molharam com o corpo todo, mas Deus os fez passar em pés, com pés enxutos? Sim ou não? A Bíblia diz que uma montanha de água se formou de um lado e uma montanha de água se formou do
do outro lado. A Bíblia diz que a areia, ela não ficou úmida. Gente, com a areia perder a umidade, já tem que ficar bem espalhadinha no sol, né? Se você botar um monte de areia lá molhada, vai bater sol, por fora ela vai estar seca, mas se você meter uma pá e tirar uma areia, você vai ver que tem água lá ainda. Não é verdade? Deus faz esse caminho enxuto acontecer. Quem é esse Deus? É o Deus de Israel. Quem é esse Deus? É o seu Deus. Aleluia. O Senhor pelejará por vós. Eu quero te dizer, confie nele para cuidar de toda e qualquer situação na sua vida. Deus pelejará por você. Você toma posse disso. O Senhor pelejará por vós. Vós os calareis. Não reclame. Não murmure. Ouça a voz do Espírito. Deixe ele agir. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Deus querido, nós queremos glorificar como igreja. Queremos bendizer o teu nome, reconhecendo que tu és o Senhor. E que tu és aquele que cuida de todas as coisas. Nada é impossível para ti, ó Deus. Tudo está debaixo do teu comando, do teu ordenar. Quando o Senhor diz, tudo acontece. Senhor, nós queremos declarar, assim como Moisés declarou, vede o livramento do Senhor. Aleluia. Senhor, eu sei que traz um Deus de vitória. Senhor, eu sei que traz um Senhor do sobrenatural. Eu sei, Pai, que nada é impossível para ti. E que assim, Pai, essa igreja hoje tem uma grande oportunidade de deixar para trás tudo aquilo que era prejuízo para a sua vida, tudo aquilo que era preocupação para a sua mente, tudo aquilo que trazia tristeza à sua alma. Eu não sei o que cada um enfrenta, mas eu sei que tu és Deus que está aqui para mostrar que tu tens livramento, que tu cria esse caminho onde o homem não enxerga, que tu faz o seco surgir no meio do mar. E que o caminho que o Senhor abre é para aquele que crê, e nós que estamos nessa noite declaramos que nós cremos. Nós cremos em Deus de milagres. Nós cremos em Deus sobrenatural. Nós cremos em Deus do impossível, que para nós é e para Ele não. Cremos em Deus que pode realizar todas as coisas. Senhor, nós oramos pelos teus filhos, pela sua igreja. Nós clamamos a ação maravilhosa da tua mão em favor deles. Que o Senhor esteja aqui operando milagres nessa noite e mostrando que tu és um Deus poderoso que está pelejando por nós. Senhor, que mesmo em momento de dificuldade, ainda assim existe Deus ali agindo em nosso favor. E que são parte do trajeto que nós temos que passar e vencer. Porque Deus nos chamou para vencer. E seja um trajeto difícil, pedregoso, espinhoso, mas ainda assim Deus está conosco para que nós possamos vencer mais essa etapa desse trajeto. Meu Deus, nós queremos crer na tua palavra sempre. Nós queremos usar nossa fé mais uma vez nessa noite para profetizar sobre essa igreja a mão de Deus agindo. Milagres de Deus acontecendo em vidas, em casas, em famílias e tudo isso para a glória do teu nome. Deus honra essas vidas. Honra a fé de cada coração. Meu Deus, cria caminhos de vitória à frente, assim como o Senhor fez com a nação de Israel. Muito obrigado por ser esse mesmo Deus. Um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Continua, Senhor, falando ao coração da sua igreja. Continua, Senhor, ministrando essas vidas do teu bem-querer. Continua mostrando a eles, meu Pai, que tu és um Deus de bênção e de vitória. Por isso tudo, Senhor, nós queremos te glorificar, te agradecer, porque sabemos que tu és o Deus de bênção em nosso viver. Para a glória do teu nome nós oramos. E por tudo, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, meu Pai, a sua igreja agora em retorno às suas casas. Conceda a eles uma semana especial, uma semana de vitória, uma semana de realizações. E que muito em breve, Pai, estejamos novamente aqui, unidos em fé, cultuando o teu nome. Por tudo nós queremos te agradecer
E assim fazemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, poderoso Pai, e que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até quarta-feira. E nós vamos estar aqui encerrando o nosso culto. E também continuaremos aqui o nosso momento de confraternização, a nossa cantina ali em funcionamento.